Um dos maiores questionamentos do torcedor, e eu vi você dando uma entrevista há uns dias atrás sobre o aporte, né? E você falando dessa questão de atingir ali as dívidas onerosas do Atlético. O grande questionamento do torcedor, e você está há muito tempo dentro do Atlético, já até prestando um serviço lá, você já conhece isso a fundo, talvez você possa explicar para o torcedor. Ele fica com aquela dúvida assim, você detectou isso, que o Atlético tem que ter o aporte para ir na... Por que isso não foi feito antes? Esse é um ponto que todo mundo quer entender, porque é uma coisa que ficou bem óbvia pelo que você falou. O Atlético não consegue sobreviver se não atingir isso. E outra, eu tenho essa informação de que esse aporte vai ser feito pelos menins e que seria em torno até nos próximos 90 dias. Por que essa demora? Existe alguma coisa burocrática? Como é que é esse processo? É porque tem que buscar esse capital de algum outro lugar? Só para o torcedor entender e dimensionar esse time, né? É importante porque cria-se uma expectativa, né? Tem 500 milhões novos, né, no Atlético. E o fato é que dentro desse planejamento que a gente falou, a gente está reperfilando a dívida. Então esses 500 milhões basicamente são das dívidas bancárias, que é a dívida que nos onera, tira o dinheiro de curto prazo. Boa parte de curto prazo e muito cara. Pior do que o prazo é cara. Então aquela é o cheque especial. A gente precisa resolver o cheque especial, né? A gente tem outras dívidas? Tem o financiamento imobiliário, né, nosso CRI? Temos, né? Temos outras dívidas tributárias? Temos, mas elas estão refinanciadas. Agora, essa aqui nos pega, porque ela tira dinheiro literalmente da operação. Então, dentro do que a gente desenhou nesse ano, a gente precisa reperfilar. Então, esse aporte, estamos falando de mais ou menos 520 milhões, ela serve exatamente para tirar essa boa parte dessa dívida. Tá? Hoje nós estamos falando de 600 e pouco. Então, o aporte deve pegar 520, e aí o processo é renegociar com todos os bancos. Então, por isso que não caiu na conta 500 milhões, está resolvido. Por que está demorando? Não. Existe uma renegociação com todos os bancos. Então, nós chamamos todos os bancos, né, para discutir a maneira de pagamento, qual que seria a melhor maneira, a subida da dívida, se ela vai para outro CNPJ, enfim. Por isso que esse processo ele é um pouco... não é demorado, né, mas ele é um processo burocrático. Isso já está acontecendo, as reuniões. Tá. A nossa grande meta é que até abril a gente tenha resolvido isso. Você sabe dizer só por que o Atlético não traçou essa estratégia antes? Você estava lá dentro. Por que não pensaram em fazer isso antes, ô Pedro? A gente tem que pensar como é que essas dívidas foram formadas, né? Então, o Galo, historicamente, ele de maneira operacional, ele é deficitário, ele dá prejuízo. Só que você tinha uma taxa de juros no Brasil que de alguma maneira permitia que você conseguia virar esse como investimento. Então, uma taxa de juros de 2%, 3%, 4%, você tem uma dívida de CDI mais 4%, CDI mais 5%, tá tranquilo. Agora, hoje você tem uma taxa de juros de 15%, você está pagando 20%, 22% só de juros, não dá. Está falando de dinheiro novo. Você está falando realmente de aumentar o capital social ou você está falando de buscar um novo empréstimo a longo prazo? Não. Obviamente aumenta o capital social, tá? Mas o aporte é basicamente pegar essa dívida, aquilo que você está com os bancos, e tirar do nosso CNPJ. Tá? Então, seja quitando ou seja reperfilando para outra dívida. Por isso que a gente está chamando não só o pagamento da dívida, mas até como subida da dívida. Porque tem algumas dívidas que podem ser renegociadas e são interessantes para outras empresas do grupo, por exemplo. Então você limpa aqui o nosso balanço, mas tem um aumento de capital. E quando você falou desse CRI, desse CRI aí, por exemplo, existe uma alternativa também de rolar isso a longo prazo, que como você muito bem disse, de 15% mais 5%, nós estamos falando de 20%, 22% ao ano. Isso é muito alto. Existe uma estratégia também para prolongar isso? Bom ponto, porque pouca gente perguntou, né? Mas realmente, até agora, né? O CRI, ele é uma ferramenta que foi muito importante para a construção da Arena, mas hoje nós estamos falando ali mais ou menos uma dívida de 270, 280 milhões no CRI, e que ele exige algumas garantias. Então, algumas vezes a gente está usando as nossas grandes garantias para um volume financeiro pequeno, né, que são os 270, 280 milhões. Então, a gente está discutindo, sim, qual a melhor maneira do CRI. Se é pré-pagar, se é refazer o CRI, porque hoje já existe operação. Então, há pouco risco para o investidor. Antes o investidor fala assim, vai construir arena, será que ela vai ter receita suficiente para me pagar? Né? O CRI é basicamente um credor, né? Ele emprestou o dinheiro e falou, será que aquilo vai trazer retorno para mim? Hoje já está claro, a gente já tem os fluxos financeiros para isso, então tem baixo risco. Talvez seja uma operação interessante para a gente fazer durante esse ano, sim. Rodrigo, era o seguinte, dentro de uma perspectiva
o Atlético não faria e não vai fazer, porque não é possível, contratações do mesmo nível de Palmeiras e Flamengo. Todo mundo sabe. E dentro da sua experiência como consultor, participou da reconstrução, da governança, do planejamento estratégico dessas duas equipes. Você chegou a citar que das duas, a situação do Palmeiras era mais semelhante ao Atlético, em termos de receita, e citou que o Palmeiras, por vender, por sempre ter jogadores jovens, revelar jogadores jovens, vender esses jogadores, o Palmeiras competia com o Flamengo. E dentro desta resposta, você falou algo que me chamou muita atenção. Você disse que os jogadores do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter a melhor base naquela época, não chegavam ao profissional pelo perfil profissional dos atletas que estavam atuando no time do Palmeiras. Em que sentido isso se parece com a situação do Atlético exatamente agora? Se você olhar o perfil de atleta do ano passado, de 2 anos atrás, você vai ver que você tinha muito pouco espaço para subir, para o pessoal da base principalmente subir. Quando a gente começa a identificar que a base ela tem talentos, né? A gente viu no sub-17, né, o sub-20, enfim, com alta performance, a gente precisa dar vazão para isso. Senão a gente perde o talento e perde dinheiro, né? Então o Palmeiras aconteceu isso em 2018. Tá? A gente fez eu ainda, como consultor, eu fiz o planejamento estratégico lá em 2018 e a base do Palmeiras ganhava tudo. Era a mais vitoriosa. E ele está começando a perder talento. Por quê? Porque ele olha um jogador de alta performance jovem, ele vai ver que não tem espaço, você tem 2, 3, 4 atletas na frente dele, ele vai procurar outro lugar. E aí ele sai como um diamante ainda não lapidado. Então ele sai mais barato. E eu me lembro da sua resposta, que você dizia que para que o atleta, né, que o Palmeiras não tinha condição do atleta subir naquele momento. Você acabou de explicar isso. E disse claramente, Pedro, naquela coletiva, de que o Paulo Brax com o Sampaoli, e essa junção aí do executivo, do futebol, que existia um planejamento para que isso acontecesse com o Atlético. Mas dentro desse imediatismo do torcedor, da necessidade de qualificar essa equipe esportivamente, não só pensando em jogadores que chegarão e renderão frutos depois de vendas posteriores, mas como que você vai equacionar isso agora, com o Atlético não performando em campo, com uma necessidade que o clube tem de receita, de reconstruir toda essa questão de base e essa cobrança imediatista do torcedor, que é completamente compreensível. Sim, sim. E as coisas são conectadas. Tá? A nossa grande discussão com o Sampaoli, né, e agora nas conversas com o Domingues, a gente tem um plano de negócio como clube. E as pessoas são peças dessa engrenagem. Então não tem ninguém acima dessa estratégia. Esse é o primeiro ponto. Então, com o Sampaoli a gente teve muita discussão nesse sentido, né? Então, quando a gente fala o como deve ser feito, obviamente o aparato técnico, a comissão técnica, ela tem o olhar do dia a dia, pensando na quarta e no domingo, né? Mas a quarta e o domingo também são importantes, principalmente essa minutagem, para dar vazão para os novos atletas. Ontem a gente viu o Cissé, por exemplo, performando, né? E já não foi a primeira vez. Bem, muito bem. Então, é um menino que a gente está lapidando. Ele ganhou massa muscular, você pode ver que ele ganhou quase 10 quilos, né, nesse último ano. Ele vem de uma cultura diferente, então é um olhar individual. A gente identifica quem são os talentos. Mas, obviamente, ele precisa ter minutagem, né? Então, aí é uma decisão da comissão técnica, qual o melhor momento, né? Se a gente está performando bem, fica mais fácil, que é o que aconteceu no Palmeiras. Boa essa sua resposta foi boa, porque até o torcedor menos informado sabia que existia atritos entre o Sampaoli e a direção do clube, o executivo. Existia esses atritos? Mas tem que ter, porque o treinador, ele vive da quarta e do domingo. Então, algumas vezes, para o treinador, é melhor colocar um atacante de 30 anos do que um de 17, porque o de 30 está acostumado, né? Então, ele tende a segurar num momento de pressão melhor do que um de 17. É porque a sua entrada, me parece, tá? Se estiver errado, você me corrige. Há uma participação maior do CEO de futebol hoje, do clube, dentro do futebol. Eu tô correto? Total. É uma empresa de futebol. Exatamente. Mas não pelo menos eu não verificava isso no ACO. Você estando próximo, essa cobrança do Sampaoli, ela era direta com você? É por isso que eu falei da estrutura de governança. Nós mudamos, né? Eu como CEO de um clube de futebol, obviamente o departamento de futebol reporta para mim. Mas o dia a dia da comissão, o Sampaoli e agora o Domingues, eles reportam para o Paulo Brax. O Paulo Brax reporta para mim. Óbvio que eu participo das decisões estratégicas,
mas não sou eu que defino se precisamos escalar determinado jogador, o Cissé tem que ter mais minutagem. Isso está dentro do departamento do futebol e que precisa cumprir aquilo que foi desenhado por mim e pelo conselho. Mas quando o Atlético foi ao mercado contratar o Minda, o Cassierra, o Preciado, passou pelo seu crivo. Total. Existe um processo. O SIGA, que é o nosso centro de inteligência, ele faz todo esse mapeamento de dados, de inteligência. Esse cara tem um perfil para jogar aqui, ele é aderente ao que a gente quer no estilo de jogo, ele se encaixa com o nosso elenco, ele é um cara, até em termos comportamentais, interessante pra gente ou não, e aí o SIGA traz esse desenho. A comissão técnica, ela analisa a parte se ele vai jogar ou não, se ele é um projeto de curto, médio ou longo prazo, como é que eu vou dar minutagem, será que ele não vai atrapalhar algum outro atleta que eu tenho aqui? Então a comissão técnica traz essa visão. E o Paulo Brax me traz, muito mais já mastigado, se ele se encaixa dentro do nosso orçamento, né? Se ele, de alguma maneira, ele faz parte da nossa estratégia do futebol, se ele vai impactar ou travar alguém, aí eu tomo essa decisão junto com o conselho, que é para quem eu presto conta. Então, assim, esse processo funciona muito bem, de verdade mesmo, muito bem. Obviamente, o São Paulo, todo mundo conhece as demandas dele de quarta e domingo, mas é o ponto que eu falava com o Brax. Se ele não ficasse insatisfeito, e o treinador que não fica insatisfeito, aí a gente também tem que se preocupar, porque ele vive realmente do resultado e ele tem um foco de curto prazo muitas vezes, mas ele tem que entender qual que é a cabeça institucional. Deixa eu pegar um gancho nisso, o HG, porque tem 4 anos que eu viajo fazendo as coberturas do Atlético e pelo meu canal do YouTube Breno Galante e em breve pela HG Play. Claro, né? Já está mais que em breve, já mais que aqui, combinado. Compromisso no ar aí, gente, olha aí, ó, aproveitando a oportunidade. E em Bragança, você teve presente também agora lá em Porto Alegre. Eu lembro até que em Bragança eu te perguntei, você vai viajar com o time? Você falou assim, vou. E não era o perfil do Bruno Musi. Exatamente. Você acabou de dizer que você vai ao departamento de futebol. Nesse aspecto do dia a dia, das viagens, né? Só para o torcedor entender, para a gente entender um pouco, qual que é essa função sua nesse elenco? Porque você falou aí nesse aspecto de participar de uma negociação, da gestão. Mas, por exemplo, nas viagens, no dia a dia, também já me falaram que você vai de 2 a 3 vezes por semana, você tá lá no CT, tá acompanhando, só para entender um pouco mais desse seu dia a dia. Sim, não tem como fugir, por isso que eu falei que é uma empresa de futebol, né? Não tem como ter um CEO que não cuida do futebol, dentro de uma empresa desse segmento. Então, essa é uma coisa que a gente mudou. E aí não é de pessoa física, é de maneira institucional, né? Não é o antigo CEO ou o novo CEO. A gente mudou esse modelo. Por isso que eu falei mudança cultural, né? Eu estou participando muito mais do dia a dia. Realmente eu vou de 2 a 3 vezes por semana para o CT, né? A gente está no começo de temporada. É importante também que todos os funcionários, não só os atletas, entendam esse novo modelo, né? Essa nova mudança do clube. Então eu também estou viajando com a delegação. É importante, como eu falei, não só para os atletas, mas para toda a delegação entender que existe comando, existe norma, existe política, onde a gente quer chegar, que eles são parte daquilo, né? Então, o treinador, os atletas, eles são porta-vozes do clube, eles precisam entender isso, né? Então, o meu papel é muito de conseguir implementar ou acelerar esse choque cultural, tá? Então, é por isso que eu estou muito no dia a dia do futebol nesse momento. Óbvio que depois, acho que com o tempo as coisas vão ficar mais naturais, né? Mas hoje esse meu papel ele é fundamental para que todos entendam a mudança de modelo. Aproveitando essa questão da sua aproximação e um CEO com uma atividade dentro da questão do futebol completamente diferente do anterior, a HG já colocou aqui, nós estamos o quê? Hoje é quinta-feira, há 5 dias ou 6 dias do fechamento da janela. Terça-feira, dia 13 é o fechamento da janela. Ontem o Atlético teve uma derrota no sul do país. E a defesa sofreu novamente, com erros, se não forem coletivos, são individuais. O torcedor preocupado, hoje um novo treinador deu o seu primeiro treino. Existe a possibilidade, Pedro, não é o Paulo Brax que está sentado aí, sim, mas é um CEO com outra postura. Por ele, né, Rodrigo? Você acaba de dizer que é outra situação. E o torcedor que nos acompanha, existe possibilidade de chegar um novo zagueiro, de um zagueiro ser contratado nesse período tão pequeno, sendo que a janela está fechando ainda na terça-feira, e se um novo treinador que viu a partida de ontem, evidentemente já tem as suas ideias, já tem a sua análise sobre o material humano que ele tem, se ele realmente fez essas exigências, se existe essa possibilidade. Nós conversamos bastante, tá? Inclusive ontem com o Domingues a gente conversou boa parte do dia sobre isso. Agora ele precisa trazer um pouquinho da visão, né, agora do dia a dia.
Óbvio que ele tem uma ideia, ele assistiu vídeos, tem todos os dados, todas as informações, mas ele tem que ver no dia a dia também as necessidades. Tá? A gente fez isso com o Sampaoli de uma outra maneira, né? Até porque o Sampaoli já conhecia todo mundo, só que ele tem um perfil muito diferente do Sampaoli. Muito diferente mesmo. Em que sentido? No sentido de entender como funciona o clube. Né? O Sampaoli tinha muito ter o controle 100% de tudo. Né? E nós tivemos muita discussão de que ele era peça dessa engrenagem. Ele fazia parte da engrenagem. É importante que ele traga as demandas, é importante que ele se manifeste, mas que ele também seja não só o defensor do projeto, porque eu bato muito na tecla, o nosso porta-voz é o treinador que está sempre dando a cara e falando em nome do Atlético, ele fala em nome de todos, né? Mas mais do que isso, que ele consiga implementar tudo aquilo que foi desenhado, porque senão também fica uma coisa individual. E o Atlético, o ponto não é mais de pessoa física, a pessoa pega e vai embora e fala assim, foi embora com o modelo de gestão. Não, a gente está institucionalizando tudo. Porque se amanhã não tiver o Paulo Brax, se amanhã não tiver o Pedro Daniel, a gente tem uma linha clara. Tá? E o treinador, como vive de quarta e domingo, é muito mais sensível do que a minha função até do Paulo Brax. Então, assim, óbvio que a gente tem um alinhamento, mas a decisão final ela é sempre institucional. O Atlético teve nesses últimos anos... Peraí, Bolívar, dito isso, eu ia vamos perguntar. ter contratação ou não? O Domingos está analisando... A janela está aberta, estamos discutindo sim. A janela não está fechada para o Atlético, mas isso também não significa que a gente está buscando especificamente um zagueiro ou um volante. Aí entra o olhar técnico mesmo. Do Domingos, algumas vezes ele olha, vê o Vitão, vê um atleta que ele fala assim, opa, esse aqui eu consigo aproveitar, talvez se eu trouxer outro eu fecho essa janela. Então aí é o olhar técnico mesmo. Porque eu recebi uma informação de uma pessoa do Atlético, importante, obviamente que eu não vou contar para você quem me disse o seguinte, disse, olha, nós queremos trazer, o nosso orçamento está estourado, está estourado? Estourado não, mas ele está em linha com o que a gente planejou. Mas estamos à procura de um bom negócio. Se aparecer um negócio que a gente julgue como possível, então dentro dessa análise do Domingues e dessa informação que recebi de uma pessoa do clube, tudo indica que sim. Sim. A gente está sempre... O SIGA faz esse trabalho de maneira incansável. Se tem uma necessidade da comissão técnica, a gente vai trabalhar e tentar encaixar dentro da nossa realidade. A gente está seguindo o nosso orçamento nesse momento. Então, para ter alguma chegada, e uma chegada muito forte, por exemplo, vai ter que ter saída. Né? Então, é esse equilíbrio que todo mundo precisa entender. E aí não necessariamente da mesma posição. Né? Então, sim, a janela está aberta. Então antes da janela a gente pode ter saídas do Atlético. Pode ocorrer. Não, mas quando você fala janela, você está falando até terça-feira? Tem a janela internacional, né? Exato. E existe a janela nacional. Tá? Então, ela ainda tem um período que é até março. Né? A gente tem mais alguns dias para atletas que jogam no Brasil. Então, a gente está atento a isso, mas assim, de novo, aí tem um olhar técnico do Domingues e a nosso olhar orçamentário e estratégico, se cabe ou não, e quem precisa sair se quiser trazer alguém. Quando você fala quem precisa sair, acho que fica de alguma forma claro que o Júnior Santos foi uma grande aposta do Atlético ano passado. O Atlético, inclusive, tentou, junto ao Bahia, um contrato de empréstimo ali, onde o Tricolor arcaria com todo o salário. Eles não entraram numa composição, não chegaram no denominador comum. Essa foi a informação. Foi um valor muito alto que foi aportado ano passado em relação para trazer esse jogador, que havia se destacado com a camisa do Botafogo. O fato é que não performou aqui, né? E eu imagino que é um dos atletas que estaria disponível aí para estar abrindo lugar na folha para trazer um atleta que não seja da mesma posição como você está falando. Se olhar o histórico, ainda não performou aquilo que de fato, né, o volume financeiro que foi investido nele. Mas a chegada do novo treinador cria-se outro ambiente. Né? Então, é por isso que a importância do Domingues dessa análise de que algumas vezes tem atleta que não performou, não estava sendo utilizado, o modelo de jogo não se encaixava com o dele, precisava só de uma confiança. Então, assim, por isso que acho que a gente está num momento interessante agora, principalmente para os atletas que não estavam participando, que,